Capítulo 8. Após uma noite agitada, acordei cedo e não consegui voltar a dormir. Tinha me esquecido de fechar as cortinas ao deitar e a luz do sol estava passando pelas janelas. Pensei em me levantar para fechá-las e tentar voltar a dormir, mas simplesmente não encontrava a energia necessária. Eu não tinha certeza se era a preocupação e o medo que me mantinham me revirando, ou a falta de familiaridade com o luxo de dormir em uma cama de verdade depois de tantos meses passados em cama de lona cambaleante, ou com nada além de um saco de dormir entre mim e a terra dura. Eu me estiquei para passar os dedos nos pássaros e flores esculpidos de um modo intrincado na cabeceira. Acima de mim, o dossel da cama se abria para revelar um teto pintado de cores fortes, com um padrão elaborado de folhas e flores e pássaros em voo. Enquanto olhava para o desenho, contando as folhas de uma coroa de zimbro e começando a cochilar de novo, uma batida suave veio à porta. Eu me livrei das cobertas pesadas e deslizei meus pés nas pequenas pantufas forradas de pele, colocadas ao lado da cama. Quando abri a porta, uma serviçal aguardava com uma pilha de roupas, um par de botas e um kefta azul escuro enrolado em torno do braço. Mal tive tempo de agradecer antes de ela fazer uma mesura e desaparecer. Fechei a porta e coloquei as botas e roupas na cama. Depositei cuidadosamente o novo kefta sobre o biombo. Por um momento, apenas olhei para ele. Havia passado a vida inteira usando roupas vindas dos órfãos mais velhos e, mais tarde, o uniforme padrão do primeiro exército. Certamente nunca tivera nada feito para mim, e jamais tinha sonhado que vestiria um kefta grisha. Lavei o rosto e escovei o cabelo. Não tinha certeza de quando Jania chegaria, então não sabia se teria tempo de tomar banho. Estava desesperada por uma xícara de chá, mas não tinha coragem de chamar um criado. Por fim, não havia mais nada para fazer. Comecei com a pilha de roupas em cima da cama. Calças justas de um tecido que eu nunca tinha visto e que parecia se encaixar e se mover como uma segunda pele. Uma blusa de algodão fino amarrada com uma faixa azul escura e botas. Mas chamá-las de botas não parecia certo. Eu já tivera botas. Estas eram algo totalmente diferente. Feitas do couro preto mais macio, encaixaram com perfeição na minha panturrilha. Eram roupas estranhas, parecidas com as que homens camponeses e fazendeiros vestiam. Mas os tecidos eram mais sofisticados e caros do que qualquer camponês poderia sonhar em bancar. Após me vestir, olhei para o kefta. Eu realmente iria vesti-lo? Eu realmente seria uma grisha? Isso simplesmente não parecia possível. É só um casaco, me censurei. Respirei fundo, peguei o kefta do biombo e o vesti. Era mais leve do que parecia e, assim como as outras roupas, serviu como perfeição. Abotoei os pequenos botões escondidos na parte da frente e dei um passo para trás para tentar me olhar no espelho acima da pia. O kefta tinha o azul profundo da meia-noite e quase chegava aos meus pés. As mangas eram largas e, embora parecesse bastante com um casaco, era tão elegante que me senti usando um vestido. Então notei o bordado nos punhos. Como todos os grishas, os ethereal que indicavam sua designação dentro de sua ordem. Pela cor do bordado. Azul claro para hidros, vermelho para infernais e prata para aeros. Meus punhos estavam bordados em ouro. Passei os dedos nos fios brilhantes, sentindo uma pontada de ansiedade, e quase saltei quando uma batida soou na porta. Muito bom, disse Jania quando a porta se abriu, mas você teria ficado melhor de preto. Adotei a saída elegante e fiz careta para ela. Então corri para segui-la enquanto ela descia pelo corredor e pela escada. Jania me levou à mesma sala abobadada onde tínhamos nos reunido na tarde anterior para o cortejo. Ela não estava tão lotada hoje, mas ainda assim mantinha um burburinho vivo de conversas. Nos cantos, os grishas se agrupavam em torno de samovares e descansavam em divãs, se aquecendo com elaborados fornos de azulejo. Outros tomavam café da manhã em 4 mesas compridas arrumadas em um quadrado no centro da sala.
Mais uma vez houve silêncio quando entramos, mas dessa vez as pessoas pelo menos fingiram continuar suas conversas enquanto passávamos. Duas garotas em túnicas de conjuradoras vieram para cima da gente. Eu reconheci Marie de sua discussão com Serguei antes do cortejo. Alina, disse ela. Ontem nós não fomos devidamente apresentadas. Eu sou a Marie. Essa é a Nádia. Ela apontou para a menina com bochechas de maçã ao lado dela, que sorriu largo para mim. Marie enroscou o braço dela no meu, dando as costas deliberadamente para Genia. Venha se sentar conosco. Eu franzi o senho e abri minha boca para protestar, mas Genia simplesmente balançou a cabeça e disse: Vá em frente. Seu lugar é com Zeterielk. Eu pegarei você após o café da manhã para um passeio. Nós podemos levá-la para passear, Marie começou, mas Genia a cortou. Para o nosso passeio, conforme o Darkling solicitou. Marie ficou vermelha. O que você é, criada dela? Mais ou menos, disse Genia e então se afastou para pegar uma xícara de chá. Muito acima da posição dela, disse Nádia com uma breve fungada. Pior a cada dia, Marie concordou. Então elas se viraram para mim e sorriram radiantes. Você deve estar faminta. Ela me levou a uma das mesas compridas e quando nos aproximamos, dois criados se adiantaram para puxar nossas cadeiras. Nós nos sentamos aqui, à direita do Darkling, disse Marie, com orgulho na voz, apontando com o dedo o comprimento da mesa onde mais grixas, usando o kefta azul, estavam sentados. Os Corporalki se sentam lá, disse ela com um olhar de desdém para a mesa oposta à nossa, onde um Serguei emburrado e alguns outros grixas vestidos de vermelho comiam seus cafés da manhã. Ocorreu-me que se estávamos à mão direita do Darkling, enquanto os Corporeal que se mantinham à esquerda, ambos os grupos guardavam a mesma distância em relação ao Darkling, porém não mencionei isso. A mesa do Darkling estava vazia. O único sinal de sua presença era uma grande cadeira de ébano. Quando perguntei se ele tomaria café conosco, Nádia sacudiu a cabeça vigorosamente. Oh, não! É raro até que ele coma conosco, disse ela. Eu ergui a sobrancelha. Toda essa confusão sobre quem se sentaria mais próximo ao Darkling e ele nem se importava em dar as caras? Pratos de pão de centeio e arenque na salmoura foram servidos na nossa frente e tive que abafar um soluço. Eu odiava arenque. Por sorte havia um monte de pão e vi com espanto ameixas fatiadas que deviam ter vindo de uma estufa. Uma serviçal nos trouxe chá quente de um dos samovares grandes. Açúcar! Gritei enquanto o criado colocava um pequeno pote diante de mim. Marie e Nádia se entreolharam e eu corei. O açúcar tinha sido racionado em Ravka nos últimos 100 anos, mas aparentemente não era uma novidade no pequeno palácio. Outro grupo de conjuradores se juntou a nós e, após introduções breves, eles começaram a me encher de perguntas. De onde eu era? Do norte. Mali e eu nunca mentíamos sobre a nossa origem, só não contávamos toda a verdade. Eu realmente era uma cartógrafa? Sim. E realmente tinha sido atacada por Figerdanos? Sim. Quantos Volcras eu tinha matado? Nenhum. Todos eles pareceram desapontados com a última resposta, principalmente os rapazes. Mas eu ouvi que você matou centenas deles quando o esquife foi atacado, protestou um garoto chamado Ivo, com os traços elegantes de Uvison. Bem, não matei, eu disse, e então considerei. Pelo menos acho que não, eu meio que desmaiei. Você desmaiou? Ivo parecia horrorizado. Fiquei extremamente agradecida quando senti um tapinha no meu ombro e vi que Genia tinha vindo me resgatar. Vamos? Ela perguntou, ignorando os demais. Balbuciei minhas despedidas e fugi com rapidez, consciente de seus olhares nos seguindo pelo salão. Como foi o café da manhã? Genia perguntou. Horrível. Genia fez um som de desgosto. Arenque e centeio? Eu tinha pensado que a pergunta queria dizer algo mais, mas apenas assenti. Ela torceu o nariz. Indigno.
Eu olhei para ela com suspeita. O que você comeu? Jenny olhou por sobre o ombro para garantir que ninguém estava ouvindo e sussurrou. Uma das cozinheiras tem uma filha com pintas terríveis. Eu cuidei delas e agora a cozinheira me envia os mesmos brioches que prepara para o grande palácio toda manhã. Eles são divinos. Eu sorri e balancei a cabeça. Os outros Grishas podiam olhar Jenny com desprezo, mas ela tinha seu próprio tipo de poder e influência. Só não comente a respeito, ela adicionou. O Darkling é bastante incisivo na ideia de que comamos comida camponesa saudável, que os santos nos livrem de esquecermos que somos verdadeiros ravicanos. Eu me segurei para não bufar. O pequeno palácio era uma versão de contos de fadas da vida servil, tão distante da Rávica real quanto o glitter e o brilho dourado da corte real. Os Grishas pareciam obcecados em simular o modo dos camponeses, até no tipo de roupas que vestíamos embaixo dos nossos keftas. Mas havia algo um pouco estúpido em comer alimentos camponeses saudáveis, em pratos de porcelana debaixo de um domo coberto de ouro real. E que camponês não escolheria brioches no lugar de peixe salgado? Não direi uma palavra, prometi. Ótimo! Se você for legal comigo, até divido com você, disse Jenny, dando uma piscada. Agora, essas portas levam à biblioteca e às oficinas. Ela apontou para um conjunto de portas duplas maciças na nossa frente. Por aquele caminho, você volta ao seu quarto, continuou apontando para a direita. E aquele leva ao grande palácio, e apontou para as portas duplas à esquerda. Jenny começou a me levar em direção à biblioteca. Mas e aquele caminho ali? Perguntei, apontando para as portas duplas fechadas atrás da mesa do Darkling. Se aquelas portas forem abertas, fique atenta. Elas levam à sala de reuniões do Darkling e a seus alojamentos. Quando olhei mais de perto as pesadas portas talhadas, identifiquei o símbolo do Darkling escondido no emaranhado de vinhas e animais correndo. Eu me forcei a me virar e corri atrás de Jenny, que já estava no seu caminho para o salão abobadado. Eu a segui pelo corredor até outro conjunto de portas duplas enormes. Esse par tinha sido talhado para parecer a capa de um velho livro, e quando Jenny as empurrou, eu engasguei. A biblioteca tinha 2 andares e suas paredes estavam cheias de livros do chão ao teto. Uma sacada percorria o 2º andar e a cúpula era feita inteiramente de vidro, de modo que a sala toda se iluminasse com a luz da manhã. Algumas cadeiras de leitura e pequenas mesas estavam colocadas rente às paredes. No centro da sala, diretamente abaixo da cúpula brilhante de vidro, havia uma mesa redonda, cercada de bancos circulares. Você virá aqui para a história e teoria, disse Jenny, me levando ao redor da mesa e pelo salão. Eu terminei com tudo isso anos atrás, um tédio, então ela riu. Feche a boca, você parece uma truta. Eu fechei a boca, mas isso não me impediu de olhar ao redor admirada. A biblioteca do Duque parecia tão grande para mim, mas comparada àquele lugar, era um casebre. Tudo em Keramzin parecia gasto e desbotado frente à beleza do pequeno palácio, porém, por algum motivo, pensar nisso dessa forma me deixou triste. Eu me perguntei o que os olhos de Mali veriam. Meus passos desaceleraram. Os Grisha podiam trazer convidados? Mali poderia me visitar em Usalta? Ele tinha suas obrigações com o regimento, mas se ele conseguisse sair... O pensamento me encheu de ânimo. O pequeno palácio não parecia mais tão intimidador quanto eu pensava em passear pelos corredores com meu melhor amigo. Nós deixamos a biblioteca por outro conjunto de portas duplas e passamos por um corredor escuro. Jenny virou à esquerda, mas olhei para o corredor à direita e vi 2 corporal keys surgindo de um grande grupo de portas laqueadas de vermelho. Eles nos olharam de um jeito hostil antes de desaparecerem nas sombras. Venha, Jenny sussurrou, segurando meu braço e me puxando para a direção oposta. Para onde levam aquelas portas? Perguntei. Para as salas de anatomia. Um arrepio me percorreu. Os corporal que curandeiros e sangradores. Eles precisavam praticar em algum lugar, mas eu odiava pensar no que essa prática poderia acarretar.
Acelerei os passos para alcançar Jenny. Não queria me pegar em nenhum lugar perto daquelas portas vermelhas. No final do corredor, paramos em frente a um conjunto de portas feitas de madeira leve, entalhadas belamente com pássaros e flores desabrochadas. As flores tinham diamantes amarelos em seus centros, e os pássaros tinham o que parecia ser olhos de ametista. As maçanetas foram manufaturadas para parecerem duas mãos perfeitas. Jenny segurou uma delas e empurrou a porta para abri-la. As oficinas dos fabricadores tinham sido posicionadas para aproveitar o máximo a luz clara do Oriente, e as paredes eram feitas quase que inteiramente de janelas. Os quartos iluminados me lembraram um pouco uma tenda de documentos, mas, em vez de atlas, pilhas de papel e garrafas de tinta, as grandes mesas de trabalho estavam repletas de peças de tecido, pedaços de vidro, novelos finos de ouro e aço, pedaços estranhamente torcidos de rocha. Em um canto, terrários cheios de flores exóticas, insetos e, vi com estremecimento, cobras. Os material que, em seu kefta roxo escuro, estavam debruçados sobre seus trabalhos, mas olharam para cima para me ver quando passamos. Em uma mesa, duas fabricadoras trabalhavam em um caroço fundido feito do que imaginei que poderia se tornar aço grixa. A mesa repleta de pedaços de diamantes e frascos cheios de bichos da seda. Em outra mesa, um fabricador, com um pano amarrado sobre o nariz e a boca, analisava um líquido negro espesso que parecia alcatrão. Jenny me levou por todos eles até onde um fabricador se inclinava sobre um conjunto de pequenos discos de vidro. Ele era pálido, magro como um caniço e precisava terrivelmente de um corte de cabelo. Oi, David, disse Jenny. David olhou para cima, piscou, deu um breve aceno de cabeça e voltou ao seu trabalho. Jenny suspirou. David, essa é a Lina. David grunhiu. A conjuradora do sol, Jenny adicionou. Isso aqui é para você, ele disse sem me olhar. Eu olhei para os discos. Hã? Obrigada? Eu não sabia o que mais dizer, mas quando olhei para Jenny, ela deu de ombros e revirou os olhos. Tchau, David, disse ela deliberadamente. David grunhiu. Jenny pegou meu braço e me levou para fora, em uma galeria arqueada de madeira que dava para um gramado verde extenso. Não leve isso como algo pessoal, disse ela. David é um grande metalúrgico. Ele pode forjar uma lâmina tão afiada que cortaria a carne como se fosse água. Mas se você não é feita de metal ou vidro, ele não está interessado. A voz de Jenny soou leve, mas com um tom um pouco engraçado. E quando olhei para ela, vi que havia pontos coloridos brilhantes sobre as maçãs do seu rosto perfeito. Pelas janelas, olhei de volta para os ombros ossudos de David e seu cabelo castanho emaranhado. Eu sorri. Se uma criatura tão estupenda quanto Jenny podia ter uma queda por um fabricador estudioso e magrelo, então ainda havia esperanças para mim. O que foi? Disse ela, notando meu sorriso. Nada não. Jenny olhou desconfiada para mim, mas mantive a boca fechada. Nós seguimos pela galeria que percorria a parede a leste do pequeno palácio. Passamos por mais janelas que davam para as oficinas dos fabricadores. Então, viramos numa esquina e as janelas sumiram. Jenny acelerou o passo. Por que não há nenhuma janela aqui? Perguntei. Jenny olhou nervosa para as paredes sólidas. Eram as únicas partes que eu tinha visto do pequeno palácio que não eram esculpidas. Estamos do outro lado das salas de anatomia dos Corporalki. Eles não precisam de luz para fazer o trabalho deles? Claraboias, disse ela. No telhado, como a cúpula da biblioteca. Eles preferem desse modo. Isso mantém a eles e os segredos deles protegidos. Mas o que eles fazem lá dentro? Perguntei sem ter muita certeza de que queria ouvir a resposta. Somente os Corporalki sabem. Mas existem rumores de que eles vêm trabalhando com os fabricadores em novos experimentos. Eu estremeci e fiquei aliviada quando viramos em outra esquina e as janelas recomeçaram a aparecer. Por elas vi camas como a minha e me dei conta de que via os dormitórios do piso inferior.
Fiquei feliz de ter ganhado um quarto no terceiro andar. Eu teria ficado bem sem todos aqueles degraus para subir, mas agora que tinha meu próprio quarto pela primeira vez, achava ótimo que as pessoas não poderem passear pela minha janela. Jenny apontou para o lago que eu tinha visto do meu quarto. É para lá que vamos, disse ela, mostrando as pequenas estruturas brancas pontilhando a costa. Para o pavilhão dos conjuradores. Lá longe? Ele é o lugar mais seguro para você praticar, mas não precisamos de nenhum infernal animadinho demais queimando o palácio inteiro ao nosso redor. Ah, eu disse, não tinha pensado nisso. Sem problemas, os fabricadores têm outro lugar distante fora da cidade onde trabalham em pós-explosivos. Também posso conseguir um passeio por lá para você, disse ela com um sorriso perverso. Não, obrigada, eu passo. Nós descemos um lance de degraus até uma trilha de cascalhos e seguimos para o lago. Conforme nos aproximávamos, outro prédio se tornou visível na margem oposta. Para minha surpresa, vi grupos de crianças correndo e gritando. Crianças em vermelho, azul e roxo. Um sino tocou e elas deixaram a brincadeira e correram para dentro. Uma escola? Perguntei. Jenny assentiu. Quando o talento de um Grisha é descoberto, a criança é trazida para cá para receber treinamento. É onde praticamente todos nós aprendemos a pequena ciência. Novamente pensei naquelas 3 pessoas pairando sobre mim na sala de estar em Keramzi. Por que os examinadores Grishas não tinham descoberto minhas habilidades anos atrás? Era difícil imaginar como minha vida teria sido então. Eu teria sido servida pelos criados em vez de trabalhar lado a lado com eles em suas tarefas. Nunca teria me tornado uma cartógrafa ou aprendido a desenhar um mapa. E o que isso teria significado para Ravika? Se eu tivesse aprendido a usar o meu poder, a Dobra das Sombras já poderia ser algo do passado. Mali e eu nunca teríamos precisado lutar com o Volcra. Na verdade, seria provável que Mali e eu já tivéssemos esquecido um do outro havia muito tempo. Olhei para a escola do outro lado da água. O que acontece quando eles terminam? Eles se tornam membros do segundo exército. Muitos são enviados para grandes casas para servir com famílias nobres, ou são enviados para servir com o primeiro exército nos frontes norte e sul, ou próximo à dobra. Os melhores são escolhidos para continuar no pequeno palácio, terminando seu treinamento para depois se juntarem ao exército do Darkling. E a família deles? Perguntei. Eles são generosamente compensados. Uma família Grisha nunca passa necessidade. Não foi o que quis dizer. Eles nunca vão para casa visitá-los? Jenny deu de ombros. Não vejo meus pais desde os 5 anos. Aqui é a minha casa. Olhando para Jenny e seu kefta branco e dourado, não fiquei muito convencida. Eu tinha vivido em Keramzi a maior parte da minha vida, mas nunca senti que pertencia àquele lugar. E mesmo após 1 ano, o mesmo tinha acontecido com o exército do rei. O único lugar a que eu sentia pertencer era a companhia de Mali, e mesmo ela não tinha durado. Apesar de toda a sua beleza, talvez eu e Jenny não fôssemos tão diferentes no fim das contas. Quando chegamos ao lago, caminhamos pelos pavilhões de pedra, mas Jenny não parou até alcançarmos uma trilha que serpenteava da costa para dentro da floresta. Aqui estamos, disse ela. Eu espiei a trilha, escondida nas sombras, e só conseguia ver uma pequena cabana de pedra oculta pelas árvores. Aqui? Eu não posso ir com você, não que eu quisesse. Olhei para trás para o caminho e um arrepio sutil percorreu minha espinha. Jenny me olhou com pena. Bagra não é tão má depois que você se acostuma com ela, mas você não vai querer se atrasar. Certo, falei apressada e corri pelo caminho. Boa sorte, Jenny gritou atrás de mim. A cabana de pedra era redonda e notei, apreensiva, não parecia ter nenhuma janela. Eu dei alguns passos até a porta e bati. Como ninguém respondeu, bati novamente e aguardei. Eu não estava certa do que fazer. Olhei para a trilha, mas Jenny já havia partido. Bati mais uma vez, então reuni coragem e abri a porta. O calor me acertou com uma rajada, e na mesma hora comecei a suar em minhas novas roupas. Enquanto meus olhos se adaptavam à escuridão,
Eu só podia ver uma cama estreita, uma pia e um forno com uma chaleira sobre ele. No centro da sala estavam 2 cadeiras e um fogo queimando em um grande forno a lenha. Você está atrasada, disse uma voz áspera. Olhei em volta, mas não vi ninguém na saleta. Então uma das sombras se moveu. Eu quase pulei para fora da minha pele. Feche a porta, menina. Você está deixando o calor escapar. Eu fechei a porta. Bom, deixe-me dar uma olhada em você. Eu quis me virar e correr na outra direção, mas disse a mim mesma para parar de ser estúpida. Eu me forcei a caminhar rumo ao fogo. A sombra emergiu de trás do forno para me olhar na luz das chamas. Minha primeira impressão foi a de uma anciã com uma idade impossível, mas quando olhei mais de perto não soube por que tinha pensado isso. A pele de Bagra era lisa e esticada sobre os ângulos agudos do rosto. Suas costas eram retas, seu corpo rijo como uma acrobata Sully, o cabelo negro como carvão intocado pelas cinzas. E a luz do fogo tornava seus traços assustadoramente cadavéricos. Todos os ossos salientes e buracos profundos. Ela vestia um velho kefta de cor indeterminada e com uma mão esquelética agarrou um bastão de cabeça chata que parecia ter sido cortado a partir de madeira prateada petrificada. Então, ela disse com uma voz baixa e gutural, você é a conjuradora do sol, que veio para nos salvar. Cadê o resto de você? Eu me mexi desconfortável. Bem, menina, você é muda? Não, me forcei a falar. Já é alguma coisa, suponho. Por que você não foi testada quando criança? Eu fui, disse ela. A expressão dela mudou. Ela me mirou com olhos tão incomensuravelmente sombrios que um arrepio me percorreu apesar do calor da sala. Espero que seja mais forte do que aparenta, menina, acrescentou severa. Uma mão ossuda serpenteou da manga de suas vestes e prendeu meu pulso com dureza. Agora, disse ela, vamos ver do que você é capaz.